Vamos estar lendo aqui hoje, no capítulo em Atos, vamos estar lendo aqui, falando acerca do batismo. Aonde está escrito o batismo da água e o batismo do Espírito Santo, para todos entenderem que tem que ser batizado os dois batismos. Então, só para entender aqui, está aqui na doutrina da CCB, que é Congregação Cristã no Brasil, mas 7 de João, verso 7, Jesus em oculto subiu e falou abertamente. Por isso, Congregação Cristã no Brasil, que é CCB, significa corpo de Cristo que obedece o que está na Bíblia. Corpo de Cristo e Bíblia. Quem é corpo de Cristo obedece o que está na Bíblia. Então esse é o que estava em oculto e que está sendo revelado. CCB significa corpo de Cristo que obedece o que está na Bíblia. Do mesmo jeito que Jesus, como em oculto, subiu e falou abertamente, se revelou, estava como em oculto para ser revelado e foi revelado. Jesus é o cabeça da igreja e quem é corpo de Cristo obedece o que está na Bíblia. CCB, corpo de Cristo, Bíblia. Então vamos ler aqui na Epístola 6. Nós cremos no batismo na água, com uma só imersão, em nome de Jesus Cristo. Atos 2,38. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18 e 19. Então está aqui os dois batismos da água e do Espírito Santo. Tem que batizar os dois. Porque se batizar só o batismo da água, não lava no sangue de Jesus. E só o do Espírito Santo também não. E então tem que ser os dois. Porque foi entre o batismo da água e do Espírito Santo. Jesus batizou da água, o batismo de João Batista, e disse, quem não batizar o batismo que eu sou batizado não verá o reino do céu. E batizou o batismo do Espírito Santo, deixou. O Espírito Santo veio nele quando ele batizou o batismo de João Batista, como um pombo, e Deus conversou com ele do céu, falou com ele, e Jesus deixou o batismo do Espírito Santo, em capítulo 28 de Mateus, verso 18 e 19. Verso 16 em diante dá para entender. Então, só para entender aqui, que é entre os dois batismos, Jesus deu a vida por nós, comprou nós com o sangue dele. Então tem que batizar o batismo da água e do Espírito Santo numa hora só. Porque é uma só palavra, um só batismo. Então os dois batismos em um, na hora só. Não pode batizar um e depois o outro. E nascendo da água e do Espírito Santo, a pessoa se torna templo do Espírito Santo no batismo. Não pode fazer pecado depois do batismo, porque senão é contra o Espírito Santo. Então de jeito nenhum pode fazer pecado depois do batismo. Porque daí lavou no sangue de Jesus. Os pecados foram perdoados. Então, pode ler aqui na Epístola 6. Nós cremos no batismo na água com uma só imersão, em nome de Jesus Cristo, Atos 2,38, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo, Mateus capítulo 28, versos 18 e 19. Então vamos ler lá em Atos 2,38. Atos 2,38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, é no batismo que a pessoa recebe o Espírito Santo. Alguns recebem o Espírito Santo e não falam em línguas. Por quê? Porque vamos fazer a comparação de um copo de água. O copo está cheio de água. Mas se colocar mais água nele, que transbordar, o copo está com água. Se ele ficar transbordar, ficar bem cheio, que transbordar, aí ficou cheio. Transbordou. Aí saiu a água do copo. Por isso a pessoa que está cheia do Espírito Santo transborda, fica cheio do Espírito Santo. Aí acaba falando em línguas. Então alguns falam em línguas, outros não. Aí o Espírito Santo concede o dom para cada um. Um tem o dom de línguas, outras pessoas é outro tipo de dom. Então vamos ler aqui junto. No capítulo 28 de Mateus, versos 16 em diante, está escrito, ida todo mundo pregar o evangelho e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é esses dois batismos em um. Não pode batizar nem só do Espírito Santo e nem só da água. É os dois,
Porque Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito Santo não verá o reino do céu. Então tem que nascer dos dois batismos. E também, alguns quando fica cheio do Espírito Santo, só vai e passa pelo batismo da água e do Espírito Santo. Mas quando fica cheio do Espírito Santo, também acaba falando em línguas. Não porque a pessoa não tem o Espírito Santo. A pessoa já tem o Espírito Santo porque passou pelo batismo da água e do Espírito Santo. Mas quando fica cheio, tipo um copo de água, fica cheio e transborda, quando a pessoa fica cheia do Espírito Santo, ela acaba transbordando, falando em línguas. Então vamos aqui na Epístola 7. Nós cremos no batismo do Espírito Santo, igual está em capítulo 28 de Mateus, versos 16 em diante, com evidência de novas línguas. É evidência de novas línguas. Porque o Espírito Santo pode conceder falar em línguas ou pode conceder outro tipo de dom também. Conforme o Espírito Santo concede-se que se fale. Vamos ler na Bíblia onde está isso aqui. Atos, capítulo 2, verso 4. Atos, capítulo 2, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui é a comparação que eu fiz do copo d'água. Tem água no copo. Tem o Espírito Santo na pessoa porque passou pelo batismo. Quando o copo de água fica cheio de água, ele transborda. Quando a pessoa fica cheia do Espírito Santo, transborda, fala em línguas. Então aqui dá para perceber. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Quem concede que a pessoa fala é o Espírito Santo que dá dom de falar em línguas. Ou outro tipo de dom também. Cada um tem um dom. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E então, o Espírito Santo concedia que se falassem. Está aqui na Bíblia. O Espírito Santo concede que a pessoa fale em língua. Porque é o Espírito Santo que dá o dom para cada um. E se ele quiser dar o dom de falar em línguas, a pessoa fala. E outros, como batizou o batismo da água e do Espírito Santo, então tem o Espírito Santo, mas talvez tenha outro tipo de dom e não fala em línguas. Mas talvez tenha outro tipo de dom. E conforme o Espírito Santo ele concede que se fale. Ele concede, a pessoa tem. E quando o Espírito Santo concede que a pessoa fale em língua, a pessoa fala em línguas. Porque aqui está escrito. Igual está lá, Epístola 7. Nós cremos no batismo do Espírito Santo com evidência de novas línguas, conforme o Espírito Santo concede que se fale. Está aqui na Bíblia, por isso está escrito ali. Porque é Bíblia, é a palavra de Deus que está aqui. Não podemos negar o nome do Senhor Jesus. Quem negar na presença dos homens, eu negarei na presença do meu Pai. Quem desprezar o Senhor Jesus já é condenado. Porque está escrito, todo que crer e for batizado será salvo, e quem não crê já é condenado por desprezar o Salvador. Então não pode desprezar o Salvador, senão vai ser condenado. E se está aqui, que o Salvador, quando foi Jesus, ele deixou o Consolador, o Espírito Santo. Não pode falar contra o Espírito Santo. Se o Espírito Santo concede que fale em língua, ele concede sim. Está aqui, ó. Capítulo 2 de Atos, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então, o Espírito Santo que concede. Por isso está escrito na Epístola 7, nós cremos no batismo do Espírito Santo com evidência de novas línguas, conforme o Espírito Santo concede que se fale. Porque está aqui, ó, com o Espírito Santo lhe concedia que se falassem. Está aqui. Então, temos que batizar os dois batismos, da água e do Espírito Santo. Talvez alguns não falam em línguas. Talvez tenha outro tipo de dom. E se não tiver, é só pedir que Deus dá o dom. O Espírito Santo concede. Ele concedeu aqui que falasse em língua, é um dom. Pode conceder outro tipo de dom. Então, quem quiser o dom, peça. Porque depois do batismo, a pessoa nasceu da água e do Espírito Santo. Só que lembre-se, a pessoa que passou pelo batismo certo, por mão de pessoas que falam de Deus de graça. Tem que nascer da água e do Espírito Santo, do batismo da água e do batismo do Espírito Santo? Tem. Mas é por mão de pessoas que falam de Deus de graça.
Quem come na custa da igreja, pega salário e traz Jesus por dinheiro, não tem ordem de fazer batismo. Em 28 de Mateus, verso 16 em diante, pode ver que Jesus deu a ordem para os 11 fazer batismo. Não deu ordem para Judas, porque Judas o traiu por dinheiro. Capítulo 6 de João, verso 70. Jesus chamou ele de diabo ainda, porque traiu Jesus por dinheiro. Então todas as igrejas que enganam o povo com imagem, com ídolos, ou enganam o povo com qualquer coisa, é o Satanás disfarçado de anjo de luz. Engana o povo para poder comer na custa da igreja e pegar salário. Capítulo 11, 2 aos Coríntios, verso 13. Esses são o Satanás disfarçado de anjo de luz, não tem ordem de fazer batismo, se fazer o batismo não é válido. Qualquer outro tipo de igreja que engana e que mente, dizendo que tem dízimo no Novo Testamento, dizendo que tem guarda de sábado e dizendo que tem sacrifício, está mentindo para o povo. O pai da mentira é o diabo. E esses não têm ordem de fazer batismo, porque esses que traz Jesus por dinheiro são o diabo, igual Judas. Não tem ordem de fazer batismo. Por isso, só tem ordem de fazer batismo quem falar de Deus de graça, porque a salvação é pela graça. Então, só vai ter o Espírito Santo quem batizar o batismo certo. Quem batizar o batismo errado por mão de pessoas que servem ao dinheiro, vai pegar o espírito da enganação, o espírito da mentira. Não é Espírito Santo, é Espírito mau. Então veja bem, só quem tem o Espírito Santo que tem o nome registrado no livro da vida no céu. Para ter o nome registrado no livro da vida no céu, para ter o Espírito Santo, tem que batizar o batismo certo. Por mão de pessoas que falam de Deus de graça, tem que batizar. Vamos ler aqui Atos 2, 4 e 10, capítulo 10 de Atos, verso 45. E os fiéis que eram da circuncisão, dos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então é o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo concede o dom a cada pessoa, cada um tem um tipo de dom. Esse aqui é o dom do Espírito Santo. Por isso, eles falaram em língua. Porque os que ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. E respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não seja batizado? Estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo. Então veja bem, eles receberam o Espírito Santo deu o dom de línguas, é um dom. Então está aqui na Bíblia. Algumas pessoas têm outro tipo de dom, mas o Espírito Santo concedeu o dom aqui de falar em línguas. Também vamos lá para Atos 47, capítulo 10, 45 e 10, 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Então quem recebeu o Espírito Santo tem que batizar na água, porque receberam o Espírito Santo. E aí batizando na água, vai estar batizando o batismo da água e do Espírito Santo. Porque o batismo tem que ser o batismo da água e o batismo do Espírito Santo. Mesmo que o Espírito Santo conceda que fala em línguas, tem que batizar o batismo da água e do Espírito Santo. Mesmo que o Espírito Santo dê o dom de línguas, tem que batizar o batismo da água e do Espírito Santo. O da água, que está aqui em Atos 2:38, e o do Espírito Santo, 28 de Mateus, versos 18 e 19. Então, mesmo que o Espírito Santo dê o dom de línguas, ou outro tipo de dom, tem que passar pelo batismo da água e do Espírito Santo. É os dois batismos. Por isso tem que falar, se falar em nome de Jesus ter batismo, colocar a pessoa na água é só o da água. Por isso tem que batizar os dois. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito Santo não verá o reino do céu. Então, em nome de Jesus te batizo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando coloca a pessoa na água, a pessoa morreu para o pecado e nasceu para Cristo. Dali em diante não pode fazer pecado mais, porque o salário do pecado é a morte. Sirva a Deus e siga Jesus e terá salvação. Essa é a palavra de hoje. Até mais. Valeu.